WhatsApp, como estão todos? Bem, estamos agora em mais uma English Class. Here's Teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Então, esta é a aula 7, o objeto de conhecimento é compreensão geral e específica, leitura rápida. O detalhamento, conhecimentos prévios sobre o tema do texto, organização do texto, recursos tipográficos, dados específicos em um texto, reconhecimento do assunto principal abordado, com apoio de palavras cognatas. Então, fiquem bem atentos e vamos para a nossa aula de hoje. Hey! Olha o nosso tema de hoje. Reading! Estou aqui com o meu book, conferindo algumas informações. E como a gente pode ver aqui, o nosso tema aqui é leitura. Hoje nós vamos dar uma conferida em algumas estratégias de leitura para que facilitem a leitura de vocês aí dos textos de língua inglesa e também aquelas avaliações externas, né? Como, por exemplo, o Enem, certo? Temos várias estratégias de leituras hoje, nós vamos abordar para vocês entenderem melhor, né, e conseguirem ler in English, ok? E para a gente iniciar a nossa primeira estratégia de leitura, convido vocês a observar um pequeno trecho de vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Bom, vocês puderam acompanhar esse pequeno trecho de vídeo. E aqui está, né, a imagem da personagem que estava no vídeo. Agora eu tenho algumas perguntas para vocês. A primeira é a seguinte: qual é o nome da personagem? E aí, você sabe qual é o nome? Vocês viram ali a imagem da personagem, está aqui ao meu lado. E tem mais uma outra pergunta: o que você sabe sobre ela? Bom, se essa imagem fizesse parte de um texto, e fosse a primeira coisa que você fosse ver em um texto, você já saberia responder qual que era o assunto do texto? Com certeza sim, não é? Bom, esse tipo de estratégia que a gente utiliza imagens, utiliza o nosso conhecimento prévio, é chamada de prediction. Então, acompanhe aqui comigo. Então, o nome dessa estratégia é prediction e significa o quê? Predição, previsão ou antecipação. Então, eu perguntei para vocês, eu mostrei antes a imagem do vídeo, né? Com a imagem aqui da nossa personagem. Então, quando você vê a imagem, eu digo, já sei, eu já conheço essa personagem, já sei sobre o que esse texto vai falar. Então, essa é a ideia dessa estratégia. Então, ela é uma habilidade básica para todas as técnicas de leitura e também para o processo de leitura em geral. Então, quando você passa os olhos ali, né, aquela primeira passada de olhos, você já identifica, né, informações que você já conhece, então você já está fazendo uma prediction. Vamos ver mais um pouquinho sobre ela. Então, a prediction é a capacidade de adivinhar o que está por vir, fazendo uso de dicas gramaticais, lógicas e culturais. Usamos também para levantar hipóteses sobre o texto. Assim como eu fiz aqui com vocês, não é? Eu mostrei a imagem da nossa personagem e perguntei, e aí, será que vocês conhecem essa personagem? Então, agora, com base, né, de tudo que a gente já sabe sobre a prediction, nós vamos ver, né, o trecho do texto que fala sobre essa personagem. E eu tenho algumas perguntas para você se guiar. Acompanhe. Então, as perguntas sobre esse texto são as seguintes. Identifique as palavras que você conhece. Será que você já sabe alguma palavra que vai aparecer no texto? Então, identifique. A próxima é, identifique 4 palavras que você não conhece, que você realmente nunca viu na vida. E, por fim, a última pergunta é, qual o nome verdadeiro da personagem? Então, agora nós vamos ver o trecho do texto que fala sobre essa personagem. Eu vou fazer a leitura, enquanto isso vocês já vão pensando aí nas respostas, né, para essas minhas perguntas para vocês, tudo bem? Vamos dar uma conferida então.
Então, nós temos o texto, vou lendo aí devagarinho para vocês acompanharem e tentando responder, certo? Wonder Woman tells the tale of Princess Diana of Themyscira. She grows up free of man on the Paradise Island, where the Amazons teach her warrior skills, as well as lessons of love and peace. The gods also gift Diana with powers, including strength, wisdom, and courage. A hunter's heart, beauty, sisterhood, speed and flight. Então, esse é o texto sobre aquela personagem que vocês viram lá no comecinho, né? Que vocês acabaram de acompanhar aqui comigo, aquele pequeno vídeo com a personagem. E aqui tá falando sobre ela. E aí, tinha uma pergunta lá que dizia o seguinte: você sabe qual é o nome verdadeiro dela? Logo aqui no comecinho ele já está dando a resposta, não é? Aqui nesse trechinho, ó. E aí diz o seguinte: Wonder Woman tells the tale of Princess Diana of Themyscira. Então, Wonder Woman. E aí, quem disse que a personagem é Wonder Woman acertou. Mas o que é Wonder Woman, teacher? Isso mesmo que vocês estão pensando, é a Mulher Maravilha. Então, aqui a palavra mulher, né? E maravilha é essa aqui, ó, Wonder Woman. E aqui, onde está o nome dela? Aqui ele está dizendo, ó, Wonder Woman tells, né, conta a tale, né, uma lenda sobre quem? Sobre a Princess Diana. Esse é o nome dela. A princesa Diana da onde? Esse é o local de origem dela. E aqui segue a explicação, né, onde ela cresceu, she grows up, né? As Amazonas, the Amazons teach her, ensinaram ela, não é? Várias lições como love and peace, né? Amor e paz. E também gods, os deuses deram a Diana powers, poderes, né? Por isso que ela é uma Wonder Woman, uma Mulher Maravilha, né? Ela tem vários poderes. Então, como por exemplo, né? Strength, wisdom, né? A força, a sabedoria. Courage, coragem. Hunter's heart, beauty, um coração, né? De caçadora. Beauty é beleza. Sisterhood, speed and flight, né? Então, flight, ela conseguia voar, velocidade, né? Que é o speed. E sisterhood, irmandade, né? Ela cuidava das suas sisters, das suas irmãs lá da ilha onde ela vivia, ok? Conseguiram identificar palavras que vocês conhecem? Provavelmente vocês já devem ter ouvido a palavra love and peace, não é? São palavras que você já conhece. Amazon, bem parecida com as nossas, né? Amazônia, certo? Outras com certeza vocês já não conhecem. Mas temos muitas outras estratégias que nos ajudam a reconhecer palavras, né? Para a gente poder entender melhor o texto. Então, essa estratégia que a gente acabou de ver é chamada de prediction, previsão. E vamos continuar vendo mais algumas outras estratégias. Continuando, vamos ver a próxima estratégia que é typographic marks. Typographic marks é marcas tipográficas. Marcas tipográficas. Todo texto ele tem algumas palavras e alguns símbolos que nos ajudam a compreender melhor, ok? E é isso que a gente vai observar agora. Então, vocês vão observar um texto, certo? E a gente vai dar uma olhadinha onde estão essas marcas tipográficas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, não é? Faz parte do nosso texto. E agora vamos dar uma olhada no texto em si. Então, o texto diz o seguinte: Ariana Grande was born in June 26, 1993 in Boca Raton, Florida, to Edward Butera, a graphic designer, and Joa Grande, a businesswoman. Então, marquem bem essa primeira frase aí, ó. Ariana Grande was born on June 26, 1993 in Boca Raton, Florida. Continuando o texto, diz o seguinte: She took to singing and acting at a young age
and made her way onto the local theater scene before she was a teenager. Então, pedi para que vocês marcassem bem essa primeira frase aí, não é verdade? Então, esse comecinho aí que diz Ariana Grande was born on June 26, 1993, in Boca Raton, Florida. Bom, esse é o texto, essa é a imagem sobre o texto. E agora tem algumas perguntas para vocês, acompanhem. Qual é o assunto do texto? Então, se você tivesse esse texto na frente de vocês agora, sobre o que esse texto está falando? Qual é o assunto dele? A outra pergunta é: qual é a informação sobre o ano de 1993? Bom, para quem já respondeu a primeira pergunta, é isso mesmo. Está falando sobre essa personagem aqui ao meu lado, né? Que é a Ariana Grande, que é uma cantora e agora é atriz também. Ela atua em algumas séries famosas, atuou em filmes também, né? Principalmente na Disney, ok? Então, vocês podem observar que já começou o texto com o nome dela, né? Ariana Grande, ok? Então, essa segunda pergunta fala sobre o quê? Ele coloca um número, não é? Uma data, não é isso? Qual a informação sobre o ano de 1993? Então, diz lá, né? She was born in... Então, born é nasceu. Então, em geral, quando elas colocam essa informação, ele coloca o dia e o ano, não é verdade? Então, é isso mesmo. Essa informação de 1993 se refere ao ano que ela nasceu, ok? Bom, então, vocês puderam observar, né, que as marcas tipográficas nos ajudam a descobrir pequenos detalhes. E vamos ver um pouquinho mais sobre essas marcas tipográficas. Bem, as marcas tipográficas são recursos visuais utilizados para chamar a atenção do leitor e ajudá-lo na construção da compreensão do texto. Então, elas nos ajudam, elas dão aquelas pistas para a gente poder identificar sobre o que aquele texto está falando. Então, elas transmitem informações nem sempre representadas por palavras. Então, essa é uma característica delas, tá? Então, essa última informação aqui é bem importante para vocês. Então, elas trazem informações nem sempre representadas por palavras. Como a gente acabou de ver nessa informação do ano em que a Ariana Grande nasceu. Tudo bem? Então, agora, nós vamos continuar vendo um pouquinho mais, não é, sobre a vida da Ariana Grande. E nós vamos ver mais informações de marcas tipográficas no texto. Então, quero que vocês fiquem atentos nas palavras ou nas informações que estão em destaque. Acompanhe. Então, o texto diz o seguinte: Her first big break came in 2008 when the 15-year-old landed the role of Charlotte in the Broadway production of 13, a play focusing on life growing up in New York City. Continuando o texto, mais um trechinho. The early role led to accolades and Grande won a National Youth Theatre Association Award. Então, voltando um pouquinho sobre aquela primeira parte do texto, observem que tem algumas palavras em destaque. Não necessariamente palavras, são os números, algumas datas, na verdade. 2008, 15, 13. Então, essas aí que estão em destaque são exemplos de marcas tipográficas. E agora acompanhe comigo uma pequena lista, né, das marcas tipográficas. Bom, vamos dar uma olhada de outros exemplos de marcas tipográficas? Vocês devem ter percebido que os números são exemplos delas, não é? Então, vamos ver outros tipos de marcas tipográficas. Então, o primeiro que a gente acabou de ver, né, são os números, né? Aqui nós temos exemplos lá do texto: 26, 2008, 13, 1993, né, que foi o ano que ela nasceu, 4. Mais exemplos, nós temos símbolos, né? Os símbolos também são exemplos de marcas tipográficas, tudo bem? Então, se você vê aquele símbolo lá no comecinho ali, da porcentagem, então você já sabe, bateu o olho, isso aqui está dando a informação sobre uma porcentagem. Então, você não precisa ficar correndo o texto todinho procurando essa informação se alguém perguntar para você. É só você olhar aquele símbolo. Você já sabe, né, que a informação está do lado dele.
Assim como tem informações entre parênteses, entre aspas, né, usando a hashtag, usando o arroba, o maior que, o menor que. Então, os símbolos também são marcas tipográficas. Continuando, nós temos ainda pontuação. Sim, a pontuação também, né, são exemplos de marca tipográfica. Vírgula, ponto seguido, dois pontos. Por exemplo, dois pontos, né? Se você usa dois pontos, você já sabe que vai, né, apresentar uma outra parte da conversa, né? Ou uma lista, né? Certo? Dando mais informações. O que mais que nós temos de marcas tipográficas? Tipos especiais. Ah, esses aparecem bastante, não é? O itálico, o negrito, que tem muito no texto, né? No título dos textos. Underline, que é o sublinhado. Temos ainda os marcadores de estrutura, né? Textual. Por exemplo, o título, o subtítulo. Então, quando você vê o título, você já sabe, né, sobre o que está falando ali. O subtítulo ele já vem um pouquinho mais delimitado, né? Explicando um pouquinho melhor sobre o que vai falar. Então, marcador e estrutura textual também são, né, marcas tipográficas. Assim como as tabelas e os gráficos. São exemplos de marcas tipográficas. Então, a gente acabou de ver a estratégia de leitura marcas tipográficas. E vamos continuar, vamos dar uma olhada em mais uma. Agora nós vamos ver a estratégia de leitura skimming. Essa é bastante utilizada. Então vamos ver bastante informações sobre ela para que você possa utilizá-la, né, com segurança. Então, o que se trata essa estratégia de leitura? Então, é uma leitura rápida para obter a ideia principal de um texto. É rápido, tá, gente? Você bateu o olho, leu ali, esse texto está falando sobre isso. Então, esse é o objetivo dela. Então, nós usamos ao passar os olhos rapidamente pelo texto para obter uma ideia geral do assunto. Então, você passou o olho ali sobre o que está falando aquele texto, então já está ótimo. E ela é o quê? Ela é uma leitura superficial do texto sem a preocupação com detalhes, tá? Então, por isso que o objetivo dela é só saber, né, qual é o assunto do texto. Então, o que a gente pode observar quando a gente está usando essa estratégia? Vamos dar uma olhada aqui. Nós podemos observar a estrutura do texto, como, por exemplo, o layout, ou seja, a forma como o texto está sendo disposto, né, apresentado, o título, o subtítulo, as primeiras e últimas linhas de cada parágrafo. Então, esses são, né, informações que você pode procurar em um texto para identificar o assunto principal dele. Tudo bem? O que mais que você pode observar, não é? Você pode observar as palavras cognatas, que são palavras semelhantes em português, informação não verbal, né, como as typographic marks, figuras, gráficos, tabelas, certo? Então, essas foram as informações sobre a estratégia de leitura skimming. Qual o objetivo dessa estratégia? É só para saber qual é o assunto do texto. Então, você não vai ficar se batendo ali em detalhe por detalhe no texto. Você vai só utilizá-la para saber qual é o assunto. É sobre computador, é sobre relacionamento, é sobre construção, né? É sobre, né, prédios. Então, é só para saber o assunto. Então, é uma leitura bem rápida, por isso que essa é a melhor estratégia para você saber, né, qual é o assunto de um texto. Agora, se você quer saber um pouquinho mais de detalhes, a gente vai utilizar agora uma outra estratégia. Acompanhe. Então, a gente vai utilizar essa estratégia que é chamada scanning. Scanning. O scanning é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Então, é uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Então, por exemplo, você tem a pergunta seguinte, né? Que ano a cantora nasceu? Em que ano a cantora nasceu, né? Bom, o que você vai procurar no texto? Você vai procurar uma porcentagem? Você vai procurar um nome? O que exatamente você vai procurar? Qual é a característica dessa informação? Você vai procurar
um número, mas esse número é um ano. Então, por exemplo, aqui a nossa cantora nasceu em 1993. Então você não precisa ficar, né, olhando o texto, palavra por palavra, para encontrar essa informação. Você vai diretamente no número, porque ele quer saber o quê? O ano, certo? Então, por isso que as estratégias nos auxiliam a identificar com mais rapidez a informação que a gente precisa, ok? Então, essa é a estratégia de leitura scanning, que é uma rápida visualização do texto para você detectar, encontrar as informações específicas naquele texto. Temos mais? Sim, vamos ver a próxima estratégia de leitura. Essa é ótima, viu, gente? Vocês precisam, né, utilizá-la bastante. Que são as cognate words. O que são as cognate words? Então, são palavras que são escritas de forma semelhante à nossa língua e possuem o mesmo significado. Olha só que legal. Elas são parecidas e têm o mesmo significado. Vamos ver alguns exemplos aqui junto comigo. Então, por exemplo, nós temos a palavra different, que significa diferente, parecidíssima, né? Então, é uma palavra cognata. Escreve igual praticamente, né? E tem o mesmo significado. Próxima palavra é emotion. Emotion, que significa emoção. É bem parecida também. Mais uma outra. A próxima é garage, garagem, né? Garagem, só faltou o M lá no final. A próxima palavra, human, humano, ó, faltou só o O no final, né? Então escreve quase a mesma forma e também o mesmo significado. A última, bem, na sequência nós temos aí, ó, material, material. Então, palavras cognatas nos ajudam bastante porque elas são iguais, né? Bem parecidas e têm o mesmo significado em português. Mas, como nem tudo são flores, a gente tem também as false cognates, que são chamadas de false friends, falsos amigos também. Vamos dar uma olhada nelas. Então, essas palavras são muito semelhantes às palavras de nossa língua materna, né, no português, porém, mas possuem um significado diferente. São bem parecidas, mas o significado para nós é outro totalmente. Vamos ver alguns exemplos aqui junto comigo. Então, nós temos aqui as primeiras duas palavras, que são assist, que é dar assistência, e battery, que é pilha. Costume, que significa fantasia, e data é dados. Olha lá as próximas duas. Fabric, ter tecido, e journal, diário. Mascara. Mascara, o significado é rímel. E parent, significa pai ou mãe, certo? E finalizando, nós temos push, que é empurrar, e sensible, que significa sensato. Então, vocês puderam perceber por essa lista aqui que elas são muito parecidas, mas o significado não é igual como as palavras cognatas. Então, felizmente, não são muitas palavras falsas, né, que nós temos, mas algumas a gente tem que tomar bastante cuidado. Como, por exemplo, a palavra push, que aparece bastante, né, nessas avaliações externas. Então, push a gente pensa que é puxar, né, mas é o oposto, né, é empurrar, é outro movimento. Então, esse tipo de palavra é bastante explorada nesses tipos de avaliações. Então, fiquem atentos a essas palavras. E agora, eu quero que vocês me acompanhem na leitura de um texto, que a gente tem algumas perguntas para você, e a gente vai aproveitar e fazer, né, um apanhado geral de todas essas estratégias que a gente utilizou. Vamos dar uma olhada no texto. Então, esse é o texto, a gente vai fazer a leitura dele, e tem algumas perguntas lá no final, que a gente vai responder aqui juntos. Vou fazer a leitura e chegar lá no final da pergunta. Então, o texto diz o seguinte: What are the benefits of friendships? Good friends are good for your health. Friends can help you celebrate good times and provide support during bad times.
Friends prevent isolation and loneliness and give you a chance to offer needed companionship too. Friends can also, e aí segue o texto com mais um pedacinho, boost your happiness and reduce your stress, improve your self-confidence and self-worth, help you cope with traumas such as divorce, serious illness, job loss, or the death of a loved one, encourage you to change or avoid unhealthy lifestyle habits such as excessive drinking or lack of exercise. E aí finalizamos o texto. Agora as perguntas são as seguintes, sobre esse texto, né? Qual o assunto do texto? E a segunda pergunta é, você identificou alguma palavra cognata? Então, nós vamos dar uma olhada no texto para a gente observar alguns detalhes que nos ajudam a entender esse texto. Vamos a conferir aqui junto comigo. Bom, lá pergunta sobre palavras cognatas e também pergunta qual é o assunto do texto, certo? Vamos observar um outro detalhe que eu gostaria de reforçar para vocês também, que são as palavras repetidas. Observem que tem umas palavras aqui que estão bastante, né, constantes, como a palavra friends, ó. Friends, friends, aqui também, ó. Friends, que também já é uma outra estratégia também para você utilizar, né, palavras repetidas. E friends também aqui, logo no título, ó, certo? Bom, o título, texto, é uma pergunta. Você pode observar aqui que é uma double-H question, que significa o quê, right? O que ou qual, certo? What are the benefits of friendships? Então, benefits é cognata também, é isso mesmo que vocês estão pensando, benefícios, né? Então, a palavra friends, se você conhece essa palavra, significam amigos, né? E aqui no título é friendship, que é a amizade, ou seja, ele está querendo saber, né, quais são os benefícios de uma amizade, né? O que é legal, né, de ter amizade, em que ela é boa para a gente, né? Quais são as coisas boas que elas nos dão. Então, observe que aqui nós temos alguns detalhes sobre typographic marks, olha só, olha os 2 pontos aqui. Então, aqui eles podem, né, mostrar para vocês uma pequena lista dos benefícios de ter amizade. Então, ele vai mostrar aqui depois dos 2 pontos, que é um typographic mark, ele vai mostrar para vocês essa pequena lista, ó, dos benefícios de uma amizade, ok? Vou marcar outras palavras aqui que vocês podem também marcar como palavras cognatas, certo? Olha aqui, reduce, né, que é reduzir, certo? O que mais que nós temos? Olha aqui, traumas, bem parecido, que são traumas, né? Olha aqui o divorce, também posso marcar como cognata, né? Divórcio, ok? O que mais que nós temos? Habits, que são hábitos, ok? Então, essa aqui também, exercise, exercício. Então, essas palavras aí eu posso marcar como palavras cognatas. E observe, já que é uma lista, né, de benefícios, todas elas iniciam, né, com um verbo. Quais são os benefícios? Ah, melhora tal coisa, ajuda isso, encoraja aquilo, ok? Então, vocês puderam acompanhar junto comigo, após esse texto, os benefícios de você utilizar as estratégias de leitura. Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.